Mais uma vez a graça e a paz do Senhor seja para com todos, amém? Hoje nós vamos, eu trouxe um tema aqui, nós vamos falar a respeito da promessa, a promessa das promessas, né? Eu queria perguntar aqui à igreja, quem tem promessa de Deus, responda assim com glória a Deus. Pelo que eu estou vendo, todo mundo tem promessa de Deus, não é? Agora, é necessário que a gente realmente, para obter as promessas de Deus, nós precisamos ter a promessa das promessas. E aonde é que está o texto? A gente vai ler aqui lá no Velho Testamento, o livro de Isaías, falando sobre essa promessa que ia ser, na verdade ela vinha para nós, e através desta promessa, então nós íamos, na verdade, passamos a ter acesso a todas as outras promessas. Lá em Isaías, capítulo 44, versículo 3 a 5, diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Essa profecia aqui está lá no livro de Isaías, no Velho Testamento, e a gente sabe que ela se cumpriu, não é? No Novo Testamento. Significa que, para termos a certeza que temos as promessas de Deus, é necessário entender que precisamos desta promessa, das promessas, que é exatamente a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Essa promessa, ela se cumpriu no dia de Pentecostes, né? E tem se repetido em vários lugares e ao longo de toda a história da igreja. O Espírito Santo está sendo derramado continuamente no meio da igreja, para todos aqueles que verdadeiramente recebem esta promessa. Ele já se torna herdeiro de todas as outras. Este alvo ainda, eu queria dizer uma coisa para a igreja que é importante. Este alvo ainda é para hoje, não é? É para a vida de muitos. O Espírito Santo, ele está em nosso meio, mas é necessário que nós venhamos a recebê-lo. Por isso que eu vou falar a respeito desta promessa, a promessa do Espírito Santo, que está lá em Lucas, capítulo 24 e o versículo 49, o próprio Jesus, falando com os discípulos, diz o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que a gente observa aqui? Jesus, ele está enviando sobre vós essa promessa, que é uma promessa do Pai, que o Espírito Santo ia ser derramado sobre todos, não é? E Jesus, ele veio exatamente anunciar, e ele veio direcionar os seus discípulos e para toda a igreja este posicionamento de receber esta promessa, não é? A gente observa diante desse texto aqui que estas promessas, ela aconteceu após 10 dias depois que Jesus foi elevado às alturas. Depois de 10 dias, então essa promessa aconteceu ali em Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes. Então ninguém pode ser santo e transformado à imagem de Cristo se não for por esta promessa. Então esta promessa é a chave para todas as promessas de Deus. E para aquele que verdadeiramente já recebeu esta promessa, já recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador, a sua vida é conduzida, dirigida por Ele, tem sido transformada por Ele. Então, verdadeiramente você é herdeiro
de todas as promessas que Deus deixou em sua palavra, que não são poucas, são muitas, não é? A gente entende também o seguinte, que é pelo trabalhar do Espírito Santo que nós somos convertidos, somos transformados e nos tornamos herdeiro de todas as promessas. Significa que sem o Espírito Santo não há nenhuma promessa de Deus para nós, mas para aqueles que têm o Espírito Santo, todas as promessas que Deus fez é para a sua igreja. Então isso é bom demais. Gente, isso é bom e importante para que a gente entenda que Jesus, ele não veio aqui trazer religião. Jesus, ele veio realmente cumprir tudo que o Pai mandou para que cada um venha receber essa promessa das promessas, não é? Aqui lá no livro de Atos, capítulo 1 e o versículo 4, diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Então a gente observa que o próprio Jesus aqui, no livro de Atos, ele está ali com os discípulos. Nesse momento aqui ele estava comendo com os discípulos, ele estava para subir, não é, às alturas, e ele traz a lembrança falando sobre essa promessa, que é a promessa das promessas. Gente, verdadeiramente tem pessoas que acham que pelo fato de ser um bom religioso, ele é herdeiro de todas as promessas. Não, ninguém pode ser herdeiro de todas as promessas se verdadeiramente não tiver a promessa das promessas, que é o Espírito Santo habitando em sua vida, porque ele é a promessa do Pai, não é? E é essa promessa que Jesus chama os discípulos e diz para ele: olha, vocês têm que aguardar, não é? Aguardem o cumprimento das promessas. E aí eu pergunto para você, você pode confirmar? Quem tem aqui promessa de Deus, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Então eu estou entendendo que todos realmente é herdeiro de todas as promessas de Deus. Então, a gente dando continuidade neste livro de Atos, aonde Atos mostra aqui, no capítulo 1 e 2, falando sobre o Pentecoste, não é? E a gente observa aqui no capítulo 1 ainda, versículo 5, que ele diz o seguinte: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A gente observa que Jesus, ele estava falando a respeito do batismo de João, que é o batismo das águas, não é? Mas que o Espírito Santo, na verdade, era o único batismo que nos dá o direito de todas as promessas de Deus, de todas as promessas do Pai, que é exatamente a conversão, é a descida do Espírito Santo de forma individual para cada um de nós, quando entendemos que Jesus, ele veio para que essa promessa se cumprisse. E quem tem verdadeiramente Jesus como único Senhor, Salvador, então você recebe o Espírito da promessa em sua vida. A gente observa que nós somos herdeiros dessas promessas, entendendo que porque já temos a promessa das promessas. Então, aqui a gente observa nesse mesmo versículo a respeito do batismo e o revestimento de poder. Gente, esse batismo, para a gente não ser confundido, tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, e eu já vi isso acontecer, e já vieram até para mim dizer, pastor, eu sou crente há tantos anos, mas eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Isso é um engano a respeito desse entendimento, porque para alguns acha que o batismo com o Espírito Santo é quando ele fala em línguas estranhas. Gente, a gente sabe que língua estranha, língua dos anjos, essas línguas também ela é um dom, e quem distribui esse dom é o Espírito Santo. E esse dom de línguas não testifica o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Aliás, você não recebe o batismo do Espírito Santo com o dom de língua, ele testifica.
que você realmente já foi batizada com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é no dia da conversão. A gente entende também que o derramamento do Espírito Santo, aí você pode dizer derramamento, a plenitude do Espírito Santo, esse pode ser um Shekinah, não deixa de ser um batismo com enchimento, do enchimento do Espírito Santo. Pode falar também, mas a gente sabe que é um revestimento, é aquele Shekinah, aquele momento que o Espírito Santo vem, ele pode, naquele momento, entregar dons para cada um de nós. Então a gente precisa entender que o batismo com o Espírito Santo que Jesus está falando aqui, é o batismo da conversão, é quando verdadeiramente recebemos o Espírito Santo da promessa habitando em nós. Aí você já foi. Então, todo aquele que é nascido de novo, que é convertido, é batizado com o Espírito Santo. Já tem o batismo do Espírito Santo. Então, é importante você fazer isso. Agora, isso não quer dizer que você tem que estacionar. Você tem que, não, agora você precisa sempre estar buscando esse revestimento do poder do Espírito Santo, porque esse revestimento, ele libera poder de Deus, para quê? Para que a gente exerça o chamado ministério, para que a gente verdadeiramente possa proclamar o Evangelho com poder, porque o Evangelho do Senhor é poder, e a gente sabe muito bem disso. A gente observa aqui, no capítulo 1 ainda, do versículo 8, ele diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então a gente observa aqui, a respeito do objetivo, de sermos batizados com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele tem um objetivo. E qual é esse objetivo principal, gente? É ser testemunha de Jesus Cristo. Infelizmente, tem pessoas que acham que o batismo do Espírito Santo é para mostrar que um é melhor do que o outro, que um tem mais poder do que o outro, que um... Não, gente. Não é isso. O objetivo é ser testemunha do Evangelho, testemunha de Cristo. E é muito claro quando esse versículo... Ele traz essa clareza muito grande quando ele diz assim, e sereis minhas testemunhas, aonde você estiver, aonde você for. Não importa se você tem um chamado específico para tal lugar. Não, esse testemunha, ser testemunha aqui, é desde o dia que você se converteu. Aonde você for, se é na faculdade, se é num trabalho, se é dentro de um ônibus, no metrô, na rua, nós temos que testemunhar o Evangelho de Jesus, de preferência com a nossa vida. Se precisar, fale deste Evangelho, mas a forma mais eficaz é realmente viver este Evangelho e as pessoas olhar para nós e ver Jesus em nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, em Atos, ainda aqui, eu falei sobre a promessa das promessas. Agora eu falei sobre a promessa do Espírito Santo, que foi a descida. E eu vou falar agora sobre a busca do Espírito Santo. Esse é um posicionamento da igreja. A busca do Espírito Santo. Atos 1,14. Eu vou ler somente aqui a parte A, que diz o seguinte: todos estes perseveraram unânimes em oração. O que é que a gente observa aqui? Que Jesus, depois de conduzir, direcionar e mostrar para eles que eles tinham que aguardar até o revestimento do Espírito, até o revestimento do poder do Espírito Santo, eles ficaram aguardando, obedecendo a palavra, não é? Perseverando de forma unânime em oração. Então, o nosso dever como cristão, que temos a promessa das promessas e queremos usufruir de todas as outras promessas na vida terrena, na morte e na eternidade, porque Deus fez promessa não limitada. Deus não fez promessa apenas para a vida terrena. Deus fez promessa na morte, porque verdadeiramente quem tem as promessas da promessa não morre, mas passa da morte para a vida. Quem tem a promessa das promessas não vai apenas usufruir do melhor de Deus aqui nesta terra, na morte, mas também na eternidade, porque a nova Jerusalém nos espera.
Aleluia! Gente, Jesus já foi, preparou o lugar, Ele está voltando a qualquer hora dessa. Agora eu lhe pergunto, você está num posicionamento e preparado para a volta de Jesus? Você está almejando? Se você está almejando, eu acredito que você está vivendo na plenitude do Espírito Santo. Porque a pessoa que está almejando, dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, almejando a volta de Jesus, mas não está vivendo na plenitude do Espírito Santo, você pode ficar se Jesus voltar. E isso é muito sério, igreja. É muito sério. Porque Deus, na verdade, não está interessado na obra que você faz para Ele, mas Ele está querendo que você verdadeiramente tenha comunhão com esse Deus da obra, tenha intimidade com Ele, seja pleno do seu Espírito, que você diz que tem a promessa das promessas, que você é templo do Espírito Santo. Então Deus espera de cada um de nós que verdadeiramente sejamos plenos desse Espírito Santo. Então a gente observa que esse versículo que a gente leu, todos eles perseveravam unânimes em oração. 10 dias eles aguardaram naquela festa de Pentecoste. 10 dias eles se reservaram, eles se santificaram, eles se consagraram. 10 dias, incessante oração, de forma perseverante. Por que perseverante? Gente, se nós fizermos aqui um culto, apenas culto de oração, eu tenho certeza que não vem 10% da igreja. A gente tem culto de oração aqui na igreja. Então, isso é uma verdade. Por isso que todos eles perseveravam, unânimes. Então, em oração, em perseverança, às vezes nós não somos perseverantes na oração. Gente, oração é intimidade com Deus, é um diálogo com Deus, é estar andando com Deus. E muitas vezes a gente não entende que a oração, ela não tem que ser um programa em nossa vida, mas tem que ser a dinâmica da vida. Porque a oração é uma ligação direta com o trono da graça. A gente observa também a respeito da busca do Espírito Santo, que nós temos que tomar um posicionamento, e esse é nosso. Somos nós que realmente temos que ser perseverantes e tomar este posicionamento. A gente observa que esses discípulos foram 120. No 10º dia, a gente já sabe o que aconteceu. O poder do Espírito Santo desceu naquele lugar e todos foram cheios, e todos falavam em línguas dadas segundo o Espírito Santo. Gente, se você observar essas línguas que foram distribuídas para eles, eles não ficaram mais dentro, eles só estavam ali dentro, sendo perseverantes em oração, buscando a plenitude. Mas quando esta plenitude chega, que pode se chamar avivamento, nós não conseguimos mais ficar dentro de 4 paredes. Todos eles saíram, e ao sair dali, eu vou dizer o que aconteceu. Primeiro, na hora que o Espírito Santo desceu, algo extraordinário aconteceu. Um vento forte, que foi a presença de Deus naquele lugar, chamou a atenção de todos que estavam naquela festa. Centenas e milhares de pessoas veio de várias nações. A Bíblia diz que debaixo do céu tinham várias nações ali naquele lugar. Todos eles admiravam com o que acontecia. Todos eles foram levados para um único lugar, aonde eles estavam. Eles não estavam mais dentro de algum lugar, dentro de um templo, de uma casa. Eles não. Agora, quando nós nos enchemos dessa plenitude do poder do Espírito Santo, nós não conseguimos mais nos conter dentro de 4 paredes. Porque Deus, Ele derrama o seu poder. O Espírito Santo derrama o seu poder sobre nós, para que sejamos testemunhas do Evangelho. Avivamento sem ser testemunha pode ser até um movimento, mas nunca será avivamento, porque o homem é muito bom em fazer movimento, mas avivamento vem do trono de Deus. É o próprio Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Não existe avivamento fabricado pela mão do homem. Todo avivamento verdadeiro que vem de Deus, vem do trono, vem do Espírito Santo. E a gente sabe que ele sai. E a Bíblia diz que todos que estavam ali
ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua. Isto é poder de Deus. Por isso que as pessoas confundem o dom de línguas com o batismo com o Espírito Santo. Gente, o batismo com o Espírito Santo foi a visita, o derramar sobre a vida deles. Agora, o enchimento do Espírito Santo, que pode falar plenitude, aí é uma explosão de poder vindo do alto sobre as nossas vidas. E o que aconteceu naquele dia? Todos ouviram as grandezas de Deus. Muitos naqueles dias se converteram. Naquele dia em diante, a igreja do Senhor, ela passou a ser triplicada dia a dia, porque crescia o nome, a quantidade de pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo. Então, a gente observa a respeito da busca do Espírito Santo, que eles não foram passivos, mas eles foram perseverantes em oração, e com o mesmo objetivo, e eles tinham a mesma motivação. Qual é o objetivo e a motivação de buscarmos o Espírito Santo, de viver uma vida de consagração, uma vida de oração com qualidade? Gente, só existe um: proclamar o reino de Deus, falar, ser testemunha deste evangelho, porque não tem outro objetivo. Deus, ele não dá poder para o homem, para ele se ensoberbecer, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. A gente precisa entender que nós precisamos deste poder. Se a gente observar depois do batismo do Espírito Santo, Pedro, ele foi transformado de forma completa. Pedro, ele ao subir num templo, ele e João, agora um mendigo que estava ali, talvez eles já tinham entrado ali várias vezes antes do batismo do Espírito Santo, e via aquele aleijado, aquele coxo ali, pedindo esmola. Não sei se ele já passou outras vezes e deu dinheiro para ele, mas agora ele tinha algo mais precioso que este mundo não pode nos dar, mais precioso do que qualquer ouro que esse mundo pode ter. Ele chega para aquele homem, e ele, quando estende a mão pedindo dinheiro, ele diz: eu não tenho o que você me pede, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu quero perguntar para você: você pode dizer para alguém: o que eu tenho eu vou te dar? Você tem verdadeiramente o Espírito Santo, mas nessa plenitude, ao ponto de você ver cego ver, aleijado andar, paralítico, gente, pessoas, porque o poder de Deus faz isso. É Ele quem cura, liberta, restaura, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que conduz, é o próprio poder do Espírito Santo na vida de alguém. Nós não estamos mais vendo as igrejas, acontecer nas igrejas, paralíticos entrarem numa cadeira de roda e sair pulando com a cadeira levantada nas mãos. Nós não estamos mais vendo o cego com a bengala, jogando ela no chão da igreja e voltar vendo tudo. Onde é que está o problema? Muitas vezes nós não entendemos, mas esse problema está em nós, porque Deus não deixou de operar, como o Espírito Santo não deixou de ser derramado na vida das pessoas. Gente, é indispensável para a igreja que se diz do Senhor, é indispensável esse poder. Eu lhe pergunto: você está cheio desse poder do Espírito Santo? Você está vivendo nessa plenitude? Porque o Espírito Santo, mais do que você, tem interesse de também lhe dar dons, que são ferramentas para você exercer o ministério com poder, ousadia e intrepidez. Se tem alguém mais interessado de que você, é o Espírito Santo. Mas nós precisamos tomar o nosso posicionamento. Você tem tomado o seu posicionamento diante do que a Bíblia nos ensina e que Jesus nos conduz neste momento? Jesus conduziu a eles a aguardarem até a descida do Espírito Santo. E não existe isso se não for através de consagração. Gente, eu já fiz coisas na minha vida, nesses anos de missões, que jamais eu faria se o Espírito Santo não me conduzisse. Porque eu já dei testemunho aqui, eu pregar dentro de um avião internacional cheio de muçulmanos, líderes de vários países, indo para a África, e eu preguei o plano de salvação com aquelas estratégias que eu uso, com ousadia e intrepidez. Quando eu cheguei lá em Guiné-Bissau, dentro de um presídio,
E o cara não é peça boa nenhuma, o diretor do presídio. Ele, para prender alguém, ele nem precisa de motivo, ele só precisa olhar a pessoa e achar ela feia, porque ele era literalmente assim que avisaram para a gente. E a gente chegou com um presbítero da Assembleia de Deus, nos levou naquele presídio, e o diretor não estava, ele disse que conhecia o diretor, realmente ele conhecia, e a gente entrou dentro daquela cadeia ali. Eu vou dizer uma coisa, o que não faltava era gente endemoniada, e a gente quando começa a ministrar, não dentro da cadeia, fora das grades, logo o pessoal lá não era peça boa, não é? Até o poder do Espírito Santo é derramado sobre eles, e muitos foram convertidos, porque na hora houve muitas manifestações demoníacas, mas na hora que a gente orava, eles eram libertos, e alguns deles já abriam a boca dando glória a Deus. O diretor do presídio ficou furioso, porque disseram a ele que a gente estava lá. Ele chamou quem foi responsável, ele já veio, segundo o rapaz falou para a gente, para nos prender, e ele chamou primeiro o presbítero, e os presbíteros, não, mesmo conhecendo ele, você está errado, agora chama o pessoal aí, e mande todo ir para o meu gabinete. E a gente foi, orando, e quando chegou lá, aquele homem começou a falar, e aí eu comecei a ministrar a palavra de Deus para ele. Deus me deu uma ousadia tão grande, que a palavra que eu ministrava, falava segundo a necessidade daquele homem, o problema que ele estava vivendo, de angústia, de situações familiares, que até hoje eu não sei o que eu falei, mas esse homem, com todo aquele ódio, foi uma transformação, e ele começou a chorar, a se quebrantar. E aquele homem, no final, ele resistiu no começo, ele entregou a sua vida para Jesus. E ele chegou ao ponto de mandar a gente voltar e fazer o que a gente estava fazendo. E a gente começou a pregar o evangelho, entregar a Bíblia dentro daquele presídio, pessoas sendo transformadas. A gente, quando saiu dali, o ministro da defesa daquele país ligou para o presbítero, que o diretor do presídio deu o telefone para ele. E ele disse, fulano de tal, quem está falando aqui é o ministro da defesa. Ele começou a tremer, as pernas querer tremer e derrubar ele. E ele, sim, aí ele disse, olha, eu estou sabendo o que houve e o que aconteceu no presídio. Você esteve lá com alguns brasileiros. E aí ele tremendo, sem saber o que falar, ele disse, eu soube as transformações e a mudança que houve lá dentro, e a partir de agora, as portas do presídio estão abertas para vocês, eu vou mandar até fazer crachá, para vocês terem livre acesso, no dia que vocês quiserem ir lá. Glória a Deus, glória a Deus. E ele ainda disse, leve lá para a cadeia, e leve bastante livro daqueles da capa preta que vocês deixaram lá. Leve bastante daqueles livros para lá e entregue para eles, porque eles precisam. Gente, quando o poder de Deus é derramado, nós fazemos coisas extraordinárias, conduzidas e direcionadas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Eu estou contando essa experiência, nem estou falando das outras, isso foi em Guiné-Bissau. Lá em Moçambique, quando verdadeiramente a gente chega ali, e olha que quando a gente estava indo para a África, o líder da missão disse, vocês não vão poder pregar livremente, porque vocês podem ser presos. Vocês, se ganharem uma alma para Jesus, vocês podem dar glória a Deus, que não vai ser fácil. E quando a gente estava indo, como eu falei aqui no avião, que Deus tinha dado uma palavra para Mércia, dizendo, olha, eu vou levar vocês a pregar para reis, nações e autoridades. Dentro do avião já tinha ali autoridades de vários países, tinha homens realmente do poder do país, e Deus já começou a nos dar oportunidade ali. Quando a gente chega em Moçambique, a gente foi para um outro tempo para Moçambique, disseram para a gente estava próximo a uma praça que chamava Praça dos Muçulmanos, onde tem os órgãos do governo, e ali não poderia nem fazer nenhum tipo de bagunça, porque na mesma hora a polícia vinha e prendia. E aí o irmão foi comigo, vamos lá, eu disse, vamos conhecer, chegou lá e disse, vamos levar o quick, vamos levar essas estratégias dos truques que eu faço, e vamos levar um som. Mas lá não pode, mas vamos levar. Chegou lá, aí eu vi a praça enorme, gente sentada assim em vários lugares, um dia de semana. Aí eu disse, eu tive uma ideia, tu deixa o som preparado do quick aí, eu vou me vestir do quick, e você pega a minha mão e sai correndo assim, e gritando no meio da praça para todo mundo, olha, o quick vai se apresentar, esse coelho vai pular e dançar ali do outro lado. Eu vou dizer o que foi, que quando a gente terminou no som, onde estava o som, que era em cima da Kombi, do carro, as pessoas todas vieram, e quando eu cheguei lá, já tinha um grupo de pessoas, e aí já foi soltando a música. Depois que eu terminei o quick, eu comecei a apresentar
o plano de salvação com aquelas estratégias. A polícia chegou, e aí eu disse, bom, se eu for preso vai ser por uma boa causa. E eu continuei, não parei, e a polícia chegou e não pôde chegar até a gente e ficou ouvindo o que era que eu estava falando. E eu comecei a observar quebrantamento naqueles homens. E quando eu terminei, eu fiz o apelo. Gente, eu não sei se teve alguém que não levantou a mão, mas até um dos policiais levantaram a mão, entregando a vida para Jesus. Quando verdadeiramente entendemos por que ser pleno, por que buscar esse enchimento, nós vamos entender que não é para outra coisa, a não ser proclamar o Evangelho com a sua vida, e se precisar falar, fale, mas este é o objetivo principal. Tem pessoas que querem apenas as promessas que Deus pode dar, mas você não pode receber essas promessas se você não tiver a promessa das promessas, que é o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo na tua vida, e entender que essa promessa te dá direito das outras, mas que você não está buscando essa plenitude porque Deus fez promessa, mas porque você quer estar pleno e cheio do poder do Espírito Santo. Lá em Moçambique ainda teve uma outra rua que também não poderia, que era uma rua mais movimentada de Moçambique, e existia uma igreja lá sem placa, que era onde a gente ficou, que não podia ser revelado. E aí o que acontece? Porque ele estava ali como uma ONG, porque poderiam fechar, e era na frente da maior escola que tinha lá, do governo, e quando as crianças estavam saindo, todos os alunos, e outros chegando, porque termina um turno, um chegando e outro saindo, eu apresentei o Quick na praça, na calçada, e aquelas pessoas que estavam saindo da escola aglomeraram, as que iam chegando aglomeraram, os carros, o trânsito parou na cidade toda, porque o pessoal parava o carro, não podia passar, descia do carro para ver o que estava acontecendo. E o que acontecia com eles? Eles ouviam o Evangelho, eles ouviam a grandeza de Deus. Gente, o dono da ONG lá, que é um pastor, que ele botou a mão na cabeça e diz, não tem como parar, vão fechar isso aqui. Mas quando é Deus que já está operando, em vez de fechar, as portas se escancararam, porque foi muitas conversões naquele lugar. A plenitude do Espírito Santo, ela traz ousadia, ela traz intrepidez. Aí vocês falam, é porque eu sou bom, é porque eu sei pregar? Não, é porque quando estamos plenos, o Espírito Santo conduz com sabedoria, com discernimento, com poder, com estratégia. E voltando aqui, a respeito desse nosso posicionamento, nós temos que entender, falando sobre a promessa do Espírito Santo, que ela é para hoje, é para os nossos dias. Jesus não voltou. Aproveite e busque, se posicione para buscar essa plenitude, que é o derramar do Espírito Santo em nossas vidas. Então, em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, fala sobre agora o derramamento do Espírito Santo. Falei da busca do derramamento do Espírito Santo. Ele aconteceu exatamente nesse capítulo 2. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A gente observa aqui que nesse momento aconteceu o derramar do Espírito Santo. A promessa das promessas estava sendo liberada na nova aliança. Você e eu temos a oportunidade, o privilégio de viver esse derramar do Espírito Santo. Aproveite, busque, se consagre, se entregue. Vale a pena viver nesta terra, ainda sobre esta natureza pecaminosa, mas cheio da plenitude do Espírito Santo. E verdadeiramente, isso é para aqueles que são perseverantes e unânimes em oração. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Então, hoje, a igreja está precisando de quê? Porque o Espírito Santo já veio. A promessa das promessas já está no nosso meio, já recebemos elas. O que a igreja do Senhor está precisando, o que nós estamos precisando, é um reavivamento.
Gente, nós precisamos de um reavivamento. A demora de Jesus voltar é por causa disso, porque a igreja está precisando ser reavivada. Para quem vocês já ouviram aqui, o pastor Bira falou. Sabe o que está acontecendo? Eu vi uma reportagem. O próprio Jesus está aparecendo para os muçulmanos e pregando para eles. Sabe por quê? Porque a igreja tem sido omissa. E muitas vezes pregamos sobre missões, sobre a grande comissão, mas na verdade estamos fazendo parte da grande omissão. Isso é a falta desse enchimento, dessa plenitude. Porque quando estamos pleno e cheio, gente, você não precisa fazer nenhum esforço. Deus vai te usar sobre uma explosão de poder, e o mundo vai saber e entender que há Deus em nosso meio. Glória a Deus. Não há avivamento sem a plenitude do Espírito Santo. Não há. A igreja, o pastor Bira, o pastor Giovanni, eu, o pastor Elisângela, pode estar pregando o tempo todo aqui sobre avivamento, e você almejar esse avivamento, mas esse avivamento, ele é individual. Ele é individual. Tem que existir um posicionamento, uma disposição de cada um de nós, sendo perseverante na oração, não é? E também na doutrina dos apóstolos, que a gente vai observar aqui. Então, eu vou falar aqui a respeito de algumas características para o batismo, ou o enchimento do Espírito Santo. Aí eu coloquei o seguinte: é ser perseverante na doutrina dos apóstolos e na oração. Essa é a primeira característica. Se você não for perseverante na doutrina dos apóstolos e na oração, você jamais vai vivenciar essa plenitude, esse enchimento, esse derramar do Espírito Santo. Nós queremos uma igreja avivada, sim. Queremos ver os dons sendo distribuídos, sim. Eu quero isso, eu sei que vocês querem isso. Mas isso não depende do Espírito Santo, depende de cada um de nós, porque Ele está em nosso meio, almejando que cada um de nós possamos tomar o nosso posicionamento como um cristão. Porque ser cristão e não viver o caráter de Cristo, ser cristão e não viver na plenitude do Espírito Santo, infelizmente, o mundo jamais vai conhecer o Evangelho. Porque é muito fácil pregar, mas com palavras, mas Deus quer que a gente pregue com a vida, mas precisamos dessa plenitude. A outra característica é compromisso com a consagração e santificação. Gente, essa consagração e santificação, sabe por que a igreja não quer? Porque ela exige de cada um de nós, o que ela exige de nós, sabe o que é? Renúncia. E nós não queremos renunciar ao nosso conforto, não queremos renunciar muitas vezes ao nosso emprego que nos dá muito dinheiro. Tem muitas coisas que não queremos renunciar, e alguns nem querem renunciar ao pecado. Sabe o que significa consagração e santificação? Simplesmente negar-se a si mesmo. Sabe o que significa? É você renunciar a sua vontade, para que a vontade de Deus se cumpra em você e através de você. É isso que Deus quer de cada um de nós. A igreja hoje nem se fala, eu não escuto mais falar, gente, em jejum. Jejum é uma prática que precisa voltar para os dias de hoje. Eu pergunto, pelo menos você jejuma uma vez por semana, jejuma uma vez por mês. O jejum, gente, não é passar fome, não é fazer regime. O jejum é negar-se a si mesmo para se encher do Espírito Santo. Jejum é dizer para a carne: não é você que manda, não é você que comanda, mas o Espírito que direciona. A igreja precisa voltar à prática do jejum. Essas são as características. A gente observa aqui que todos foram cheios, porque havia unidade, objetividade e havia também perseverança. Era isso, havia tudo isso, por isso que eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, nesse mesmo texto, no versículo 7, diz o seguinte: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus
todos esses que aí estão falando, o que a gente observa? Todas as pessoas foram impactadas, atraídas através do poder do Espírito Santo. E eles chegaram lá e encontraram 120 discípulos cheios na plenitude do Espírito, falando com ousadia, com intrepidez. Eles agora não tinham mais medo, eles agora estavam ali para ser preso ou para ser morto, mas eles estavam cheios, porque quem está cheio não tem medo de nada, se entrega-te completamente ao Espírito Santo. Aleluia. A gente observa nas pessoas que estavam olhando e vendo aquela situação, e eles estavam atônitos, admirados, e eles diziam: não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? O que é que a gente observa? Não pode em nosso meio, não pode haver preconceito, porque aqui havia, essa fala aqui era uma fala de preconceito. Olha, não são eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei o que disseram de você, não sei se diminuíram você, mas eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, porque Ele veio para todos. O Espírito Santo não olha se você é feio, bonito, alto ou baixinho. O Espírito Santo está olhando para aquele que verdadeiramente tem um posicionamento diante das características que ouvimos aqui. Então, não pode haver preconceito em nosso meio, diante de qualquer situação que seja. Atos capítulo 2, ainda no versículo 12, diz o seguinte: todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? O que a gente observa? Eles no momento eles não entendiam, porque ali, gente, estava se cumprindo uma promessa do Pai vindo direto do trono da graça, no meio de pecadores. Algo estava acontecendo, e a gente observa esse versículo. Nós não podemos viver na superficialidade. Tem pessoas que estão vivendo o cristianismo de forma superficial. A gente observa que essas pessoas eram todos religiosos, estavam na festa, naquele lugar. E Deus, Ele está olhando verdadeiramente para cada um de nós. E Ele sabe todas as intenções do nosso coração. Ele conhece o posicionamento de cada um. Qual tem sido o seu posicionamento? No versículo 13 ainda de Atos 2, diz assim: outros, porém, zombando diziam: estão embriagados? Então, essa era algumas pessoas entre aquela multidão. Algumas pessoas, cada um falava, porque eles não estavam ainda entendendo. O que a gente observa nesse versículo? Não podemos brincar com as coisas espirituais, porque eles estavam zombando. E muitas vezes nós, além de julgar, além de não buscar essa plenitude, fazer julgamento, não é? Ser superficial, ainda tem outra coisa: nós estamos brincando com as coisas espirituais. Com as coisas de Deus não se brinca, porque de Deus não se zomba. E isso é muito sério. Atos, eu vou ainda mais para um versículo no capítulo 2, 41, que diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vocês entenderam o que é ser cheio? Vocês entenderam o que é um avivamento? Vocês entenderam o que é a plenitude? O que é um posicionamento de um cristão? É pronunciar as boas novas, é ser testemunha de Jesus, é fazer com que os céus sejam povoados dia a dia. Porque se isso não acontecer no meio da igreja, a igreja ainda está longe de um avivamento. Não adianta você desejar, almejar e orar buscando avivamento, se você não posicionar como você está ouvindo nesta noite. Gente, todos aqui desejam este avivamento, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos tomar o nosso posicionamento. A gente tem que entender que não há avivamento sem o enchimento do Espírito Santo, porque não vai haver libertação,
Porque quem liberta, a gente entende que é a palavra. E quando nós estamos cheios, nós vamos anunciar a palavra, as grandezas de Deus para a vida das pessoas. A palavra tem um poder de libertar, de restaurar. Por quê? Porque a palavra, ela vem com o poder que é do Espírito Santo. Então, a gente olhando, ouvindo cada versículo desse, a gente entende que todos, eles estavam ouvindo o que aqui? As grandezas de Deus. E a gente entende também que houve o que? Depois desse derramar, desse manifestar, houve 3.000 conversões naquele dia. E não parou não, gente. Se você continuar lendo a palavra, lá na frente você vai ver que mais 5.000 se converteu lá na frente. E foram batizados. A gente observa que isto sim é avivamento, não é? A falta de compromisso com a palavra de Deus, a falta da oração, da santificação, ela impede o nosso crescimento espiritual, ela impede a maturidade no meio da igreja. É por isso que nós vemos hoje nas igrejas, infelizmente, a gente vê tantas pessoas, como diz lá em 1 Coríntios 11:30, diz o seguinte: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Gente, esse dormir aqui é morrer. A gente observa, porque se você for para outra versão aí, fala literalmente morrer. Então, essa é a razão, porque a igreja não cresce, não amadurece, e continua vivendo nessa mesmice espiritual, porque falta enchimento, falta esse batismo com o Espírito Santo, que é o Shekinah de Deus. Mas é necessário que cada um de nós venhamos a tomar o nosso posicionamento, porque o avivamento sobre a sua vida não vem através da oração de um pastor, não vem porque a igreja está fazendo muito barulho e dando glória a Deus, não, é diante do posicionamento que nós estamos, conforme a palavra de Deus. Então, a gente observa nesse texto aqui, que muitas pessoas, diante dessa situação que a gente acabou de ouvir desse versículo, muitas pessoas, elas estão presas, elas estão dentro de uma prisão na alma. Por isso que tem tantos cristãos presos, gente, presos na alma. Muitas pessoas cheios de traumas, milindros. Tem cristãos, eu vou dizer uma coisa, tem pessoas que não vêm para a igreja com medo por causa da violência. Tem pessoas que vivem sob a síndrome do medo, e isso é falta do enchimento do Espírito Santo, porque quem está pleno não tem medo de nada. Quem está pleno, ele é ousado, ele é intrépido. Quem está pleno, ele se dispõe, ele se entrega. Quem está pleno, ele é instrumento na mão de Deus, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. Deus quer que você reflita, aliás, seja um reflexo para este mundo, reflexo do poder de Deus. E nós só podemos ser reflexo do poder de Deus se estivermos cheios do poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender, nós precisamos viver. Então, é necessário que estejamos cheios, porque nós vamos receber cura da alma. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, não importa o que fizeram com você, mas quando você está cheio da plenitude do Espírito Santo, e você vai lá e perdoa aquela pessoa que está ouvindo o seu perdão, o Espírito Santo pode liberar poder, e ela se converter só pelo fato de você perdoá-la. Para quem não sabe, quando você não consegue perdoar, é porque verdadeiramente você está precisando ser cheio. Quando você não consegue perdoar, você não entende que você adoece, você se torna preso, seu espírito, sua alma, porque quando você não consegue perdoar, você está levando aquela pessoa nas suas costas para onde você vai, porque toda vez que você lembra dela, seu coração fica abalado, seus nervos tremem, o ódio sobe, significa que você está indo para uma festa, está levando aquela pessoa nas costas, está indo para o seu lazer, está indo curtir, e você não está percebendo. Enquanto você não liberar perdão,
você não recebe cura, restauração, libertação, nem o perdão de Deus, porque é perdoando que se é perdoado. Então entenda, você pode me dizer, pastor, se o senhor conhecer o meu problema, o senhor vai entender que porque eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar porque falta plenitude, falta enchimento, falta o batismo com o Espírito Santo. Porque ninguém pagou um preço tão alto de sofrimento para perdoar você. Quem é você para não perdoar o próximo? Jesus fez tudo isso na cruz. Jesus, você não merece nada. Você não é melhor do que aquela pessoa. Você não é melhor do que ela. Jesus morreu por você. E quem é você para não fazer por ela? Se toda vez que nós viemos pensar diante de situações, o que deveríamos fazer, mas antes pensasse assim, no meu lugar, o que Jesus faria? Eu vou dizer, quando eu fui para a África, que eu fui para uma ilha chamada Diu das Galinhas, 3 horas de mar aberto. Sabia que o pastor que levou a gente disse: vocês vão e não sabem se vai chegar. E se chegar, não sabe se vai voltar. 3 horas de mar aberto. Vários barcos afundaram, porque são barcos pequenos, sem a capacidade de atravessar mar aberto. Eu fui, gente, com a alegria maior do mundo. E vou dizer uma coisa: Deus fez a gente chegar nesta ilha. Gente, eu confesso, eu não fiz nada. Eu só preguei o evangelho e perguntei quem estava doente. E todos, gente com câncer de fase terminal, porque ele não tinha médico, nem hospital, nem enfermeiro. Gente com feridas crônicas, gente com febre ao ponto de... Sabe o que aconteceu? O que não faltou gente doente, porque toda aquela ilha focou onde a gente estava. Eu fui pregar, ia pregar em Tabanca, terminou todos indo onde eu estava, tinha uma multidão. E quando eu perguntei, fica desse lado só os enfermos, não ficou quase ninguém do lado de cá. Mas antes, eu perguntei, quem entendeu o evangelho? Todos confessaram Jesus como seu Salvador. Com muita ousadia, porque isso não veio de mim. Eu disse para aquelas pessoas: você tem o quê? Ela dizia: tenho esse problema na coluna e eu tenho dificuldade de andar. E as dores 24. Tem um câncer fase terminal e é visível. Era visível. E ela não podia nem tocar. E outros, cada um dizia uma coisa quando a gente terminou de orar. Gente, sem brincadeira nenhuma, para a honra e glória do Senhor, não ficou um doente naquela ilha. Sabe por quê? Porque havia poder de Deus. Não é o homem, mas é o poder de Deus através da vida do homem, que opera na vida das pessoas. Na volta daquela ilha, nós enfrentamos uma grande tempestade como nunca antes. Segundo o pastor que estava conosco, já tinha atravessado mais de 50 vezes aquela ilha. Ele disse que humanamente falando, tinha certeza que a gente não ia chegar no meio do mar, porque a tempestade começou assim que a gente saiu da ilha. O tempo que a gente ficou lá, quando a gente saiu no meio de uma tempestade. Eu vou confessar uma coisa para vocês: as ondas eram tão grandes, tão altas, que o barco é como se ele estivesse subindo uma ladeira. Lembra que a ladeira mais alta? E que você tem medo de subir de carro. E o barco fazia isso. E quando a onda passava, ele descia de vez, como se fosse quebrar no meio. O cara era muito bom, mas a gente sabe que o livramento foi Deus que deu. Ele desacelerava o motor para o barco não cair de vez e quebrasse no meio. Aí ele conseguia segurar e ele fazia isso. Teve uma hora que eu disse: Messia, não olha de lado. Messia, não sei porque a gente é curioso, mas Messia olhou, gente. E ela se agarrou comigo, começou a tremer, porque a onda era tão grande que a gente não via oceano, não via nada, só via uma parede de água na frente da gente. Eu olhei para trás, o colete que ele nos dava, sinceramente, dentro daquele barco tinha galinha e tinha muitas outras coisas, bode, porco. Se colocasse aquele colete numa galinha, ela morria afogada. Ela afundava, mas era mesmo, não boiava não sei o que era que tinha ali, eu acho que era areia. E eu disse: Messia, olha para aqui, para trás de mim, disfarçadamente, porque senão se todo mundo ver isso, vai ser uma briga. Que é? Tu está vendo 2 baldes, aquele de 20 litros que a gente coloca a gasolina vazio, está vazio com tampa, significa que ele tem ar. Se a gente vê que esse barco vai afundar, já está aqui atrás, tu pega um e eu pego o outro, a gente se joga no mar. E ela disse: não sei o que, não, que tu vai morrer. Então se prepara aí. E o pastor começou, e era gritaria de criança. O carro, para você ter uma ideia, o barco tinha capacidade para 20 pessoas. Tinha umas quase 50, acho que tinha umas 50, fora as bagagens. O barco, para ele saber a capacidade
que o barco tinha para não afundar, tinha uma lista vermelha assim no barco, que quando a água chegava naquela lista, era o peso máximo. Eu vou dizer uma coisa para quem não sabe, a gente procurou a lista vermelha, ela já tinha morrido afogado, porque ela não estava mais no barco. Gente, vocês estão rindo porque vocês não estavam lá, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Lógico, eu vou confessar uma coisa para você, eu não tive medo. Medo não tive não, sabe por quê? Porque eu sabia que a morte não ia me tragar. O meu corpo poderia morrer, mas eu não ia morrer. E sabe o que aconteceu? O pastor louvando, adorando, agora essa adoração era de guerra. Eu orando ali, eu comecei a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos dando a experiência que os discípulos tiveram quando atravessaram o mar. Eu comecei literalmente, gente, eu agradeci, porque eu estava fazendo uma boa causa. Eu estava pregando o evangelho. E eu anunciei o evangelho na ida e na volta naquele barco. Quando a gente começou a orar em guerra, as crianças começaram a se acalmar. Daqui a pouco, diante de toda aquela tempestade, as crianças começaram a dormir. Vocês não sabem. Sabe o que aconteceu? O barco chegou do outro lado e eu estou aqui pregando para vocês. Gente, o nosso Deus é quem guarda, quem livra. Olha só. Eu estou dizendo isso para vocês pelo seguinte: não é porque a gente é bom, não, gente, é porque o Espírito Santo é poderoso para usar aqueles que se dispõem. Se disponha, diga: eis-me aqui, deixa Deus te encher, faz a tua parte, porque Ele não vai fazer por você. Mas o que você não pode fazer, Ele não apenas vai te encher de poder, Ele vai fazer se cumprir cada milagre na tua vida. Eu não sei se você está preocupado com as suas coisas, eu não sei que a ansiedade que se alojou no teu coração, porque você está mais preocupado com as coisas dessa terra do que com as coisas do céu. Mas eu sei de uma coisa, que se você se preocupar com as coisas de Deus, Deus vai se preocupar com as tuas. Se você sonhar os sonhos de Deus, Deus vai realizar os teus sonhos. Cuida das coisas de Deus, porque Deus com certeza cuidará das tuas. Sabe qual é o problema do mundo ansioso, depressivo? Sabe qual é o problema? O problema é falta de enchimento, falta de Deus. Infelizmente a igreja do Senhor também está assim. Quer mudar o quadro da tua vida? Se você tem a promessa das promessas, você não fique satisfeito. Busque agora o enchimento diário, porque isso tem que ser contínuo. Deus não te chamou para ser crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Ele te chamou para ser crente ousado, intrépido, para anunciar as grandezas de Deus. Se tem um propósito que Deus te criou e te trouxe e te converteu, foi anunciar as grandezas dele. Esse é o propósito de Deus. Eu vou terminar aqui dizendo uma coisa para vocês. Eu vou terminar falando o último versículo. Vocês não vão rir não, eu já disse 2 vezes que era o último versículo. É porque eu pensei que era, mas vamos lá. No capítulo 2 ainda de Atos, no versículo 42 a 47, para encerrar, eu vou falar agora a vida cheia do Espírito Santo. Olha a diferença, a vida cheia do Espírito Santo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais. Gente, prodígios e sinais são milagres, são cumprimento das promessas de Deus para a vida terrena. Você precisa entender que não basta querer o cumprimento das promessas, não basta isso, é necessário o enchimento do poder do Espírito Santo. Havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe por que o mundo ainda não se converteu para o Senhor? Porque falta este enchimento para vivermos
como eles viviam nessa época. Hoje o egocentrismo tomou conta até da igreja do Senhor, porque glória a mim, louvado seja eu. Gente, nós precisamos de viver no centro da vontade de Deus. Isso significa que Cristo tem que estar no centro e não você, não o eu. O eu tem que ser crucificado na cruz. Para o enchimento e a plenitude e o avivamento em nosso meio acontecer, é necessário o nosso posicionamento. Então a gente observa que quando estamos cheios do Espírito Santo, nós refletimos a glória de Deus ao mundo. Porque o mundo só pode ser impactado com a mensagem do Evangelho. E se você quer verdadeiramente refletir a glória de Deus, para que o mundo conheça a mensagem do Evangelho, e se convertam e sejam batizados e recebam a promessa das promessas. Deus deu oportunidade para cada um de nós, nem os anjos tiveram essa oportunidade. Eu fico observando, gente, a natureza submete à ordem de Deus. Se Deus manda o vento parar, ele para, a onda acalmar, ele acalma. Até os demônios se submetem e batem de retirada. Agora, somos nós, a igreja do Senhor, que não vamos obedecer a sua palavra, nem as suas ordens. Somos nós que nos satisfazemos com migalha, quando Deus tem grandezas, tem coisas boas, tem poder, tem milagres, tem prodígios. Sabe por que ainda não estamos vivendo os milagres de Deus? Sabe por que não estamos sendo usados para as pessoas receber o milagre de Deus? Porque falta enchimento, avivamento, falta sobre nós esse posicionamento que Deus nos chamou. Eu estou terminando esta palavra dizendo que quando verdadeiramente estamos firmes na doutrina dos apóstolos e perseverantes na oração, haverá a simpatia de todos e a comunhão fraternal. Estamos no mês da comunhão, e não pode haver comunhão se não haver esse enchimento, a plenitude. Se verdadeiramente nós às vezes pregamos tanto, não é? Este evangelho, essa passagem, mostrar como eles viviam naquela época, mas às vezes não queremos nos sacrificar, não queremos, temos tempo, mas não saímos de casa, porque é ruim ter que pegar um ônibus, porque eu não tenho dinheiro. Tem pessoas no sertão que chegam a andar 12 quilômetros, eu andava no sertão todo dia, 12 quilômetros, para pregar o evangelho no povoado. Quando eu alcançava, eu ia para outro, era 6 para ir, 6 para voltar. Eu já fui para vários povoados, trabalhando assim, andando. Ele deixava a gente no local e a gente saía. Quando alcançava um povoado, a gente todo dia ia para lá. Às vezes, a gente não quer ir porque diz que é arriscado, porque é perigoso. Trabalhar num presídio, tem um ministério aqui que trabalha num presídio. É árduo, gente. Mas eles estão lá toda semana. Vidas estão se convertendo. O poder de Deus está sendo liberado. Pessoas estão sendo transformadas dentro do presídio. Elas estão apenas escolhendo o que plantou presa, mas já estão livres pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós chegamos a dizer que temos a promessa das promessas, mas estamos presos, vivendo uma vida de angústia, sobre a opressão maligna, quando dizemos que temos a promessa das promessas. Jesus já veio, a promessa das promessas já foi liberado, então viva todas as promessas que Deus te fez, como um pastor, se posicionando e vivendo na plenitude, na perseverança, de forma unânime, todos os dias, buscando esta intimidade com Deus. Este é o posicionamento da igreja. Eu queria fazer uma coisa, eu vou dizer o que eu queria, no começo, antes quando eu estava preparando essa palavra, era trazer uma palavra, eu vi um bocado de glória a Deus, reteté aqui, gente falando em línguas, dando um glória a Deus, mas gente, não depende de mim, a palavra foi conduzida dessa forma, sabe por quê? Porque é ouvindo esta palavra, é entendendo, é se quebrantando, é se posicionando, que o derramar vai vir. Se é quando você está dormindo e vai se acordar falando em línguas, eu não sei. Se é dentro de um carro que Deus vai te tomar e diz, dobra aí porque eu vou te levar no lugar e tu vai ver o que eu vou fazer, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o que o Deus espera pela sua igreja é um posicionamento para aqueles, principalmente para aqueles que diz que tem a promessa das promessas, que é o próprio Espírito Santo habitando nele. É para você, meu irmão. Não olhe a sua idade, não olhe as suas condições físicas, não olhe
Se disponha, abre a tua boca, porque Deus vai te encher e te usar. Eu vou dizer uma coisa, eu já disse isso para Deus. Senhor, eu tenho 55 anos, ainda continuo pulando esse quick. Se o Senhor me der 100 anos, eu quero continuar pulando o quick. Por quê, gente? Porque é Ele que dá disposição. É Ele que libera poder, é Ele que renova, é Ele que conduz, a glória é dEle, o louvor é dEle, a unção é dEle. Para que você que não sabe, você pensa que tem alguma coisa aqui na terra, você não tem nada. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Agora se encha, viva na plenitude. Às vezes pensamos que temos alguma coisa. Ah, eu tenho um ministério, seu ministério é de Deus. Eu tenho unção, foi liberada por Deus. Aí você diz, não, eu tenho um talento, foi Deus que te deu. Gente, Deus criou o céu e a terra, e tudo que há nele, para a glória dele. Você não tem nada. Se você deixar pagar o IPTU, se você perde sua casa, ela não é sua. Se você deixar pegar a prestação do carro, eles tomam, não é seu. Mas já está quitado. Deixe de pagar o IPVA para você ver se você não vai perder ele. Você não vai nem poder andar na rua, vai ser preso e nunca mais vai tirar, a não ser que pague. Você não tem nada. Você vem nu e vai voltar nu. Se você entender isso, e entender por cima de tudo isso, você diz que já recebeu a promessa das promessas, significa que você entregou a sua vida para Jesus. Ela não te pertence. Você não tem nada. Viva para a glória de Deus. Este é o único sentido da vida. Não vale a pena. Ou você é escravo da carne, do mundo ou do diabo, ou você é livre por Jesus Cristo. Você tem a opção de escolha. Saiba que as suas escolhas você pode obter, mas o que você vai colher é obrigatório. Então escolha fazer a vontade de Deus. Escolha ser cheio do Espírito Santo, porque você vai vivenciar o seu poder, e a glória dele vai ser manifesta em tua vida e através da tua vida. Eu quero desafiar você, igreja. Eu quero desafiar cada um de vocês. Se vocês entenderem essa mensagem, se vocês querem se posicionar, não querem entender como, nem não querem entender, porque as coisas de Deus não é para se entender não, é só para crer. Eu vou desafiar vocês a ficar de pé e dizer, eis-me aqui, Senhor. Talvez alguém chegou aqui e disse, pastor, eu ainda nem tenho uma promessa das promessas. Como é que eu faço para ter essa promessa das promessas? Só tem uma forma. Romanos 10:9, confessando Jesus com a boca e crendo no coração, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Só tem uma forma, pela fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Só assim você vai ser inserido na família de Deus, porque lá em João capítulo 1 versículo 12, mas a todos quanto receberam a este, deu-lhes o poder de se tornar filho, herdeiro e co-herdeiro juntamente com Cristo. Só tem uma forma. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, vou entrar em tua vida e vou cumprir a promessa das promessas. Se você está aqui nesta noite e nunca entregou a sua vida para Jesus para receber a promessa das promessas, enquanto eu estiver orando, você vem aqui na frente, tá certo? Você vai ficar aqui na frente. E aquelas pessoas que entenderam que precisa realmente do poder de Deus, eu quero dizer, não sei se tem alguém aqui precisando de um milagre. Eu não sei se tem alguém de uma situação que já vê ela como uma causa impossível. Eu não sei se você perdeu o controle da tempestade que você está passando. Mas eu vou orar, porque o Deus que eu vou orar não perdeu o controle da tempestade, nem dessa situação. Fecha os teus olhos. Deus amado, aqui está a igreja que está dizendo, eis-me aqui. A igreja foi desafiada e ficou de pé. Senhor, o Senhor pode fazer algo que a gente não pode, porque é o Senhor quem muda, transforma, é o Senhor quem liberta, o Senhor quem cura, é o Senhor quem conduz, é o Senhor que faz todas as coisas, porque a honra é tua, a glória e o poder é unicamente teu e vem do alto para nossas vidas. Espírito Santo, toma cada uma dessas pessoas que estão aqui nesta noite. Espírito Santo, vai enchendo elas de tal maneira que algo aconteça que só o Senhor pode fazer, o transformar, o restaurar, o libertar, o conduzir, que o homem não consegue. Espírito Santo, vai tomando. Espírito Santo, com os teus braços eternos, vai abraçando cada um aqui. Receba o abraço do Espírito Santo. Ele está contigo, ele está dizendo, você nunca esteve só, essa batalha não é tua, diz o Senhor. Confia em Deus. Esta
A batalha não é tua. Laramanás, irecanta, larabás. O Espírito do Senhor ministra o meu coração para te dizer: se tu fizer a tua parte, tu verás o que Deus vai fazer. Larabás, irecanta, laramanás. Tu chegaste nesta noite fraco, talvez desanimado, mas o Senhor manda te dizer: esta noite algo novo vai acontecer. Larabás, uma mudança extraordinária o Senhor vai fazer, porque tu não consegues. Ele já está entrando com providência, então toma posse, porque é Ele que faz. Não se deixe levar, não ande mais cabisbaixo, porque o Senhor vai te honrar. Apenas faz a tua parte, se posiciona e se deixa levar pelo próprio Espírito Santo, buscando uma vida de santificação, uma vida de renúncia. Tu verás o sobrenatural acontecer em tua vida. Para! Não queira mais entender, nem reclame. Só confie, espere, creia, porque é Deus que vai fazer. Você entendeu? Se você quiser entender como é que Deus vai fazer, você vai trabalhar o agir de Deus. Mas se você não quiser entender, apenas crer, tu vai ver como Ele vai fazer. O Espírito Santo é quem faz, é quem transforma. O Espírito Santo é quem salva, é quem liberta. O Espírito Santo está aqui nesta noite para dizer que Ele não mudou. Assim como Ele foi no dia de Pentecoste, através dos seus discípulos, está dizendo: eu sou hoje, quero ser através de ti. Então se dispõe. Espírito Santo, Tu és o poder, Tu és a essência do poder que cura. Se alguém está aqui enfermo, porque essas enfermidades e toda maldição já foi anulada na cruz do Calvário, porque já foi conquistada pelo Senhor a nossa vitória. Eu te peço agora, vai tocando, vai liberando uma unção de cura e restauração neste lugar. Se você crer, não sei se você está sentindo dor, mas essa dor sai agora e somente tome posse. Eu não sei se essa enfermidade do metriz que não tem mais jeito, tem tratamento. Receba a cura em nome de Jesus. Eu não sei o que é que estava atrapalhando você tomar um posicionamento, mas o Senhor está dizendo: eu estou à tua frente, apenas se posiciona, eu vou abrir caminho, derrubar muralhas, e tu verás a vitória do Senhor na tua vida. Oh Deus amado, Espírito Santo, faz aquilo que a gente não pode fazer. Espírito Santo vai liberando um enchimento, vai liberando uma unção especial. Espírito Santo vai incomodando cada um aqui a tomar o posicionamento para esse enchimento. Espírito Santo, leva pessoas aqui ainda esta noite, Senhor, ter uma experiência sobrenatural contigo, porque não há impossível para ti. Deus amado, entra com providência nesta casa. Quem transforma, quem muda, quem converte coração de pedra, quem deixa ele maleável, não é as nossas palavras, não é a nossa vontade, mas é o poder do Senhor. Espírito Santo, entra com providência, restaura este lar, restaura a comunhão, restaura o amor, que verdadeiramente possamos viver nessa plenitude do Teu Espírito, para viver a comunhão do Teu Espírito. Oramos, louvamos, engrandecemos e já queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor fez e há de fazer esses dias. Não pense que vai ser no teu dia, nem no dia, na hora que tu queres, mas Deus já liberou e vai acontecer. Apenas descanse o teu coração. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.